Hoje eu gostaria de compartilhar com os irmãos um pouquinho sobre oração, né? Especificamente orações não respondidas, né? A gente vai ver um pouquinho do que Jesus disse em João 14:14, né? Que ele disse: "Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei". E aí a gente vai conversar um pouquinho sobre oração hoje. E eu gostaria de começar definindo oração, né? Tem dois, deixa eu ver, tem duas, peguei duas definições aqui de dois teólogos muito importantes. E o Sproul diz assim, que oração é uma conversa com o próprio Deus pessoal. Portanto, vamos à oração para conhecer a Deus e sermos conhecidos por Ele. E o Wayne Grudem diz que a oração, que é a nossa comunicação pessoal com Deus, não só nos ajuda a conhecê-lo melhor, como também verdadeiramente. Então, a gente pode resumir oração em relacionamento, né? Porque é essa comunicação, essa conversa, para que haja conhecimento e um conhecimento verdadeiro, né? Então, a gente pode dizer que a oração é um relacionamento que a gente tem com Deus, né? E ela tem um lugar vital na vida de todo cristão, né? Alguém pode até orar e não ser cristão, mas alguém não pode ser cristão e falar que não ora, né? Porque se a pessoa diz que é cristão e não ora, então quer dizer que ela não tem um relacionamento com Deus. Então essa pessoa não pode ser de fato cristã, né? Porque um relacionamento é como os relacionamentos, né, pessoais, eles refletem esse relacionamento com Deus. Então, para que no casamento a gente possa conhecer o nosso cônjuge, a gente precisa conversar, a gente precisa ter diálogo para saber o que que a pessoa pensa, o que que a pessoa gosta, o que que a pessoa não gosta. Então, conforme esse relacionamento vai se aprofundando mais, o nosso relacionamento vai ficando mais forte e mais, como ele diz aqui, mais a gente conhece melhor a pessoa e a gente conhece a pessoa verdadeiramente, né? Por isso que uma pessoa que é casada com a outra, ela conhece muito mais a pessoa do que uma pessoa que talvez seja amiga, porque o relacionamento dela é mais profundo, né? Eles convivem mais, né? E, então eu gostaria de compartilhar a oração e por que que a oração tá, às vezes pode não ser respondida, né? E uma coisa que deve nos motivar a oração e a orar é o conhecimento de Deus, né? Se a gente conhecesse realmente o caráter de Deus e a pessoa de Deus, e soubéssemos tudo que ele nos deu em Cristo, como a gente cantou, né? Que pela cruz ele nos salvou, né? E por causa da cruz hoje nós podemos nos achegar a Deus, porque antes nós precisávamos de um sacerdote, tinha que ter um sacrifício, tinha todo um ritual a ser seguido, e hoje não. Hoje a gente pode nos achegar pessoalmente diante de Deus, né? Mas a gente só pode fazer isso por causa de Cristo, como a gente viu. E por causa de Cristo a gente pode chamar também hoje Deus de Pai, né? Como Jesus ensinou na oração, Pai Nosso, né? Por isso que nós podemos chamar ele de Pai, porque houve esse sacrifício de Cristo e por isso nós podemos orar e devemos orar, né? E então eu queria compartilhar cinco. Jesus diz no versículo, né, que a gente falou, João 14, 13-14, ele diz: "E tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho." E aí ele repete de novo: "Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei." Então, eu creio que Jesus aqui não está mentindo, né? Por mais que muitas vezes a gente peça algumas coisas e a gente não recebe, a gente vai ver que talvez o problema não esteja na promessa de Jesus, mas talvez o problema esteja em nós, né? Na forma que nós estamos orando, na forma que nós estamos pedindo. Isso que a gente vai ver aqui, porque se Jesus falou que se a gente pedir, ele vai dar, isso é uma promessa e isso é verdade, né? E se a gente crê que a Bíblia é verdade, que Jesus diz é verdade, então por que será que quando a gente pede, a gente não recebe como Jesus disse, né? E aqui a gente vai entender um pouquinho, né? Então, só para entender um pouquinho o contexto desse texto, isso ele está dizendo para os discípulos, né? Já no finalzinho do ministério dele, depois dos 3 anos de ministério, caminhando junto com os discípulos, ele diz, ele diz isso para os discípulos, né? Essa frase, essa fala não é para as multidões, ele diz isso especificamente para os seus discípulos, né? Então a gente vai ver que isso tem uma implicação, né? Se ele estivesse falando isso para multidões, isso teria outra implicação, mas como ele diz isso para os discípulos, e ao final do seu ministério, então isso tem um porquê, né? E a gente vai ver isso, né?
Deixa eu colocar aqui então. Aí a gente vai ver hoje 5 obstáculos, então, para a oração não respondida, né? Por que que a oração pode não ser respondida? E a gente vai ver então um por um esses 5 obstáculos que talvez pode impedir que a nossa oração seja respondida, né? A gente vai ver cada um, vai ver versículos bíblicos, porque como o Emerson também já falou isso algumas vezes, a hermenêutica, que é a interpretação da Bíblia, né, ensina que a gente não pode interpretar a Bíblia com um versículo apenas, né? Você pegar um versículo ali, ou metade de um versículo, e fazer dele uma doutrina, ou falar, ah, não, está escrito aqui nesse versículo, e pronto, isso vai acontecer. Não, a hermenêutica mostra que a gente tem que olhar o que a Bíblia inteira diz sobre aquele assunto. Então é isso que a gente vai fazer, né? Nesses 5 pontos a gente vai olhar outros textos e o que outros textos dizem, né? Porque a Bíblia é um livro só. Por mais que a gente divida ela em alguns livros, Novo, Velho Testamento, capítulos e versículos, ela é um livro só, né? A gente precisa olhar então o que a Bíblia diz a respeito da oração. Se Jesus falou para a gente orar e pedir e ele vai dar, então por que ele não está dando? Então, né? Por que isso acontece? A gente vai ver então ponto a ponto 5 motivos então por que talvez nossa oração não seja respondida. E o primeiro deles é o pecado. Naturalmente, a promessa de Jesus pressupõe que a pessoa que ora é um cristão vivendo na plenitude e no poder do Espírito Santo. Aquilo que eu falei, né? Ele já falou isso para os discípulos, não falou no início do ministério, falou no final. Então ele já tinha essa predisposição de que os discípulos sabiam muito bem, por exemplo, que precisava amar um ao outro, amar o próximo. Ele já tinha dado esse ensinamento. Essa frase que ele diz é um pouquinho antes dele ir para a cruz, então já é bem no finalzinho ali do ministério dele. Então ele já tinha dado todos os ensinamentos possíveis, já tinha lavado os pés dos discípulos. Então a predisposição aqui de Jesus, a primeira é que então quem está orando é um cristão vivendo na plenitude do Espírito Santo. Então esse é um primeiro, digamos assim, pré-requisito, né? E aí eu trouxe 2 textos, Salmo 66:18 e 1 Pedro 3:7. Quem quiser abrir para ler também junto, Salmo 66:18 diz assim: se eu tivesse guardado o pecado no coração, o Senhor não me teria ouvido. Então aqui a gente está vendo já um dos primeiros bloqueios que pode acontecer. Se a gente estiver em pecado e orando, talvez Deus não vai responder as nossas orações, né? O salmista diz isso: se eu tivesse guardado o pecado no meu coração, o Senhor não teria me ouvido, né? Em 1 Pedro 3:7 diz assim: da mesma forma, maridos, vivei com elas a vida do lar, com as esposas, né? Com entendimento, dando honra à mulher como parte mais frágil e herdeira convosco da graça da vida, para que as vossas orações não sejam impedidas. E nesse capítulo, ele está falando, Pedro está falando aqui nesse trechinho do começo do capítulo 3, ele está falando daquela convivência entre marido e mulher, né? Como o marido deveria ser e como a mulher deveria ser. E aqui ele diz algo para os homens que às vezes é um pouco chocante, que às vezes a gente não pensa nisso, né? Ele diz que a maneira como a gente trata a nossa esposa pode ser um, um motivo de impedir a nossa oração a Deus. Então, você já parou para pensar nisso? Não tratar a sua esposa de modo correto pode impedir as suas orações. E ele está dando esse alerta para os maridos, né? Para que eles vivam em amor, em comunhão, porque isso pode impedir. Ele fala, para que as vossas orações não sejam impedidas. Então, nosso relacionamento com a nossa família, nosso relacionamento com nossas esposas, com nossos maridos, ele influenciam nesse relacionamento com Deus, como eu disse, né? Esse nosso relacionamento é um reflexo do nosso relacionamento com Deus. Então, se o nosso relacionamento não está sendo bom aqui com a nossa família, com o nosso cônjuge, então provavelmente o nosso relacionamento com Deus também pode estar em falta, né? E um segundo motivo que eu gostaria de compartilhar são os motivos errados. Talvez a gente esteja pedindo por motivos errados. E aí a frase tem aqui: a oração que é totalmente centrada no eu não se encaixa dentro da promessa de Jesus, né? E 2 textos que eu trouxe é Tiago 4:3 e João 12:28. Tiago 4:3 diz: nada tendes porque não pedis. E aqui ele está meio que reforçando o que Jesus falou. Ele falou: pede e eu vou te dar. E ele está falando: você não tem porque você não pede. Só que ele diz: pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Em outra versão,
ele diz assim: vocês pedem coisas a fim de usá-las para os seus próprios prazeres. Então, se a gente está indo orar a Deus simplesmente para pedir algo para nós, que seja para mim, como a gente viu, né, no semana passada o Hermes pregando sobre a questão do hedonismo, né, de Salomão, que fala: eu vou construir isso para mim, eu vou fazer isso para mim, eu vou fazer isso para mim. E o centro era ele, né? E quando a gente vive essa vida centrada no eu, e as nossas orações também refletem esse eu, isso vai refletir no nosso relacionamento com Deus, e as nossas orações não serão respondidas, como também no nosso relacionamento, né? Ninguém gosta de ter um relacionamento com uma pessoa que só pensa nela, né? Você, por exemplo, você gosta de um tipo de comida, mas a sua esposa gosta de outro, mas ela nunca abre mão, por exemplo, de ir comer a comida que você gosta, sempre é a comida dela. Esse relacionamento não vai ser bom, né? Da mesma forma, a gente tem esse relacionamento com Deus, onde a gente vai somente para pedir algo e pedir algo para mim, né? Não é algo para o reino, não é algo que vai ser bênção para a vida de outras pessoas, mas eu estou indo para pedir somente coisas para mim. E João 12, 27 e 28 diz assim, é a oração de Jesus, né? Jesus diz: agora está angustiada a minha alma. E que direi eu? Pai, salva-me desta hora? Mas precisamente com este propósito vim para esta hora. Pai, glorifica o teu nome. Aqui a gente está vendo Jesus ali um pouco antes de ir para a cruz também, orando e falando que a alma dele está angustiada, que ele está passando por um momento difícil, e aí ele diz: o que eu vou pedir? Eu vou pedir para Deus me salvar e me tirar deste momento? Ele fala: não, Pai, glorifica o teu nome. Né? Ele entendeu o propósito dele ter vindo, né? E às vezes, quando a gente está passando por um momento de dificuldade, a nossa primeira oração é essa: Pai, me tira daqui, me livra, para que esse momento passe logo. Mas a gente se esquece que talvez esse momento Deus está fazendo com que a gente passe por ele, para que o nome de Deus seja glorificado, né? E o motivo correto para a nossa oração tem de ser, ter como finalidade a glória de Deus, né? A gente vai ver isso um pouco mais para frente. A gente tem que orar não para os nossos motivos, mas para a glória de Deus, né? Como Jesus disse: o que eu vou pedir? Eu vou pedir para ele me livrar? Não, foi para isso que eu vim. Então, Pai, que o seu nome seja glorificado através da minha vida, né? Que a gente possa ter essa maturidade de, mesmo no momento difícil, a gente abrir o coração, a gente falar: Deus, está difícil, o momento está difícil, porém, seja feita a tua vontade. Porém, que o seu nome seja glorificado através da minha vida, através dessa situação, e não simplesmente orava: não, me tira daqui, eu quero sair logo dessa situação, né? E essa deveria ser, então, o nosso motivo de oração: pedir coisas a Deus não para que nossos desejos possam ser satisfeitos, mas para que o seu nome seja glorificado, né? E aqui a gente lembra daquele relacionamento de algum amigo que todo mundo tem esse amigo que só lembra de você quando precisa de alguma coisa, né? Então esse relacionamento é chato, porque o cara nunca te liga, o cara nunca te manda mensagem, nem no seu aniversário, mas quando ele precisa de alguma coisa, ele te liga. Aí você sabe que quando ele liga, ele já vai pedir alguma coisa, né? Então esse tipo de relacionamento é ruim, mas a gente se esquece que às vezes a gente faz isso com Deus. A gente nunca ora, por exemplo, para agradecer tudo aquilo que a gente já tem. A gente chega e ora para pedir mais. E a gente sempre chega para orar para pedir alguma coisa, né? E esse tipo de relacionamento é ruim, é chato, porque você só vai pedir, pedir, então ninguém gosta desse tipo de pessoa, né? Que chega para você só para pedir, depois some, nunca mais você vê, nunca mais dá notícia, de repente aparece de novo e está pedindo de novo, né? Então esse relacionamento é chato, né? Então que a gente possa pensar nisso, né? Não ter o motivo errado na nossa oração, né? O primeiro foi o pecado e o segundo o motivo errado, que a gente possa orar com a motivação certa, né? E o terceiro ponto é a falta de fé, que às vezes eu acho que é um dos mais que são falados, né? Quando a oração não é respondida, normalmente a gente culpa só a fé, né? Fala: não, você não orou com fé, né? Você estava sem fé, mas esse é apenas um dos motivos, né? E aqui diz que o homem dominado pelas dúvidas não pode ter qualquer confiança de que sua oração será respondida. E aqui dois textos que eu trouxe: Marcos 11, 24 e Tiago 1, de 6 a 8, né? Tiago 11, 24, Jesus diz aos discípulos: portanto eu digo, tudo o que vocês pedirem em oração, creiam que já o receberam, e assim sucederá. Então aqui a gente está vendo outro ensinamento de Jesus, né? Como eu disse, a gente não pode pegar um ensinamento isolado, um versículo isolado. Então aqui a gente está vendo que Jesus disse: vocês têm que pedir, só que peçam com fé. Acreditem nisso. E isso aqui ele falou um pouquinho depois da parábola
da semente, né? Que a sua fé for do tamanho da semente de mostarda, né? Você vai falar para esse monte, vai para cá, vai para lá, e ele vai. Então, ele mostrando o poder da fé, né? Então, ele fala, quando vocês orarem, quando vocês pedirem, peçam com fé. Às vezes a gente ora, mas nem a gente acredita naquilo que a gente está orando, né? E tem até uma historinha de uma família que estava orando antes de sair, estava o tempo de chuva, e aí eles oraram para que Deus não deixasse chover, e aí quando eles vão sair de casa, eles pegam guarda-chuva. E aí o filho pergunta, mas por que vocês estão pegando guarda-chuva? A gente não acabou de orar para que não venha chuva, então não vai chover. Né? A sinceridade de uma criança, né? Às vezes a gente ora, mas a gente nem acredita naquilo que a gente está orando, né? Então, se a gente orou e pediu, Jesus fala, creiam que já o receberam, e assim sucederá. Né? E no Tiago 1, 6 a 8 diz, falando sobre a sabedoria, né? Peça, porém, com fé, nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Então, o Tiago está dando mais um alerta aqui, falando, se você ora, se você pede, duvidando, ele fala, nem espera, né, nada, porque você provavelmente não vai receber nada, porque você não acredita naquilo que você está pedindo e nem a questão daquilo que você está pedindo, mas para quem você está pedindo, né? A nossa fé precisa estar baseada em Cristo, e por causa dele a gente tem fé de que vai receber, não porque a gente é bom ou porque a gente pediu direitinho, a gente orou direitinho, a gente vai receber. Não, a gente tem que ter fé em Cristo, que por causa dele a gente vai receber o que a gente pediu. E o quarto motivo é a falta de sinceridade. As nossas orações podem frequentemente ficar sem resposta porque realmente nos preocupamos muito pouco com o que pedimos. Esse talvez seja um dos maiores também problemas quando a gente ora por algo que a gente também nem ora com sinceridade, alguma aquela coisa assim, tipo, alguém mandou um pedido de oração, eu vou orar aqui rapidinho, Senhor, abençoa fulano e tal, e você termina de orar, você já nem lembra mais qual era o pedido, nem quem era a pessoa, nem por que você orou, né? Isso é uma oração sem sinceridade, né? E essas orações também não serão respondidas, né? A gente só ora só para, digamos assim, só para dar um cheque na lista e falar assim, não, eu tinha que orar, já orei, mas no outro dia você já nem lembra mais do pedido, porque não tinha sinceridade naquele pedido, né? E a gente nessa caminhada, né, de treinamento missionário, nessa caminhada missionária, essa é uma frase que a gente ouve muito também, é o famoso vou orar por vocês, né? Aquele que você às vezes fala numa igreja, alguma coisa assim, ou algum irmão sabe da sua caminhada, ele fala, irmão, que legal, parabéns, tal, essa caminhada, vou orar por vocês, né? Não que ele não vá orar, mas talvez seja essa oração sem sinceridade, porque às vezes o cara nem sabe o nosso nome, nem sabe o que a gente está fazendo, onde a gente está fazendo, o que está acontecendo, e ele só diz, vou orar por vocês, como se fosse aquele cheque também, né? Tá bom, vou estar orando e tá tudo bem, né? Mas porque a gente tem essa ideia de que o suporte de oração é um compromisso menor do que o suporte financeiro, e às vezes a gente fala, vou orar por vocês, no sentido de que eu não tenho dinheiro para ajudar, porque né, tá difícil a situação, mas eu vou orar por vocês, como se oração fosse algo menor, um compromisso menor e realmente assim, então já que a doação, né, e a oferta está aqui em cima e a oração está lá embaixo, então já que eu não posso ofertar, eu vou orar. E a gente se esquece que o compromisso da oração ele é muito maior, porque ele exige essa sinceridade, né? Tem esse compromisso que é que exige esforço, né? Que exige você parar um tempo do seu dia e orar por aquela pessoa, orar por aquele ministério, orar por aquele motivo com sinceridade. Então, esse compromisso é muito maior do que simplesmente enviar uma oferta uma vez por mês. Você não precisa ligar, você não precisa mandar e-mail, só manda a oferta, pronto, acabou. Você não precisa saber como está a vida do cara. Mas essa oração sincera não. Essa oração sincera requer que você ligue, que você saiba e aí, né? Deus respondeu a oração, como que está essa questão? Então precisa desse esforço contínuo se você realmente quer orar com sinceridade, né? Então a gente precisa mudar essa mentalidade de achar que um compromisso é menor e o compromisso da oração é o menor e de contribuição é maior, né? Não, o de compromisso de oração ele é muito maior, né? Porque ele é muito mais difícil, ele requer tempo, ele requer que você pare ali para colocar aqueles motivos diante de Deus, ele requer que você tenha contato com a pessoa para falar assim, aí, tá tudo bem, como é que tá, como é que foi, né? E esses versículos que eu coloquei aqui são todas cartas, né, que Paulo escreveu, né? E Efésios, Filipenses, 1 Tessalonicenses e Filemão.
E existe digamos assim, um padrão em todas elas que Paulo diz sempre algumas palavras, né? Eu vou ler esses versículos. Efésios 1:16 diz assim: não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações. Então aqui ele usa a palavra fazendo menção de vós nas minhas orações e não cesso, né? Em Filipenses ele diz: fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós, em todas as minhas orações. De novo, né? Não é uma vez, eu orei um dia por você, tá tudo certo. Não, ele falando em todas as minhas orações, fazendo sempre, sem cessar. 1 Tessalonicenses, ele diz assim: damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações e sem cessar. Em Filemão ele diz: dou graças ao meu Deus, lembrando-me sempre de ti nas minhas orações. Então a gente vê esse padrão, essa oração sincera requer esse padrão, que é todas as orações, é sempre, é sem cessar. E é exatamente essa oração sincera, esse compromisso sério e profundo de tratar essa oração, esse assunto com Deus em oração que ele atende, né? Então a gente viu aqui alguns motivos, né, que é o pecado, é o motivo errado, é a falta de fé, a falta de sinceridade e o último motivo, a falta de perseverança. Deus pode estar operando providencialmente para cumprir seus propósitos de uma forma que nós mesmos somos incapazes de detectar. Então, às vezes é aquela questão, a gente ora, mas eu já orei uma semana, já orei um mês, já orei um ano e não aconteceu e Deus não está fazendo nada, né? Mas aqui ele fala, talvez Deus está operando já, e ele pode estar operando já de uma forma que a gente não consegue detectar, que a gente não consegue ver. E quando a gente vê o resultado, a gente fala, nossa, mas do dia para a noite fulano mudou, né? Mas não foi um processo que Deus começou lá desde o nascimento do cara, foi trabalhando ele, e através das orações, dessa perseverança, essa pessoa foi transformada, né? Ou aquele ministério, ou aquele motivo que você estava orando, venha realmente ser respondido, né? Mas não foi ali naquele dia, naquele momento, foi essa perseverança, foi esse caminho, foi um trabalhar diário de Deus na vida dessa pessoa, né? E Lucas 11:5-8 e 18:7 são duas parábolas que Jesus conta com essa intenção de mostrar que essa perseverança vai fazer com que a nossa oração seja respondida, né? E a primeira é a parábola do amigo importuno, né? Que fala que ele chega de noite e o amigo já está dormindo e ele fica chamando o amigo. Tá sem áudio? Tá sem áudio? Não, né? Só o seu, Cátia. Aqui tá com áudio. Então, é a parábola do amigo que ele diz, né, falando que o amigo chega e chama ele e pede ajuda, e o amigo está dormindo já, só que o amigo fica insistindo tanto, até que esse amigo levanta e vai lá atender o pedido dele, né? E o versículo 8 fala assim: digo-vos que se não levantar para dar-lhes por ser seu amigo, todavia o fará por causa da importunação, e lhe dará tudo o de que tiver necessidade. Aqui ele falando, por mais que ele não dê por ser amigo, ele vai dar por essa importunação. E Jesus vai falar que assim deve ser a oração, né? A gente tem que pedir com perseverança, né? E o segundo é a parábola do juiz, né? Em Lucas 18:1. Disse-lhes Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. De novo, ele contou outra parábola para que os discípulos pudessem entender que através dessa perseverança, né, desse orar sempre e nunca esmorecer, a gente seria atendido, porque isso mostra para Deus que a gente não está brincando, né, que não é uma oração assim, não, então ele não respondeu, orei uma vez, duas vezes, não respondeu, então tá bom. Não, mas essa perseverança vai mostrar que a gente está falando sério, né, que a gente realmente se importa com aquilo que a gente está pedindo, que a gente realmente está orando com sinceridade e com perseverança, porque a gente crê que esse pedido pode ser respondido, né? O versículo 7 diz assim: não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los. Então, aqui ele está falando, será que Deus não vai fazer justiça por aqueles que clamam dia e noite? Ele falando, mesmo que embora pareça que está sendo demorado, será que ele não vai responder? Ele falando, então persevere. Persevere que Deus vai atender no momento certo, né? E aí, olhando para esses cinco motivos, né? Talvez a gente possa identificar um que seja talvez mais forte para a gente. Talvez, o meu motivo é que eu tenho pedido de motivo errado, eu tenho pedido sem sinceridade, ou a falta de fé, ou a perseverança,
ou não, olhando agora eu tenho visto que eu tenho pecado e não tenho pedido perdão por esses pecados na minha oração, e por isso talvez não estou sendo respondido, ou talvez você pode falar assim, não, mas olhando os 5 aqui não tem nenhum, e ainda assim minha oração não está sendo respondida, né? E aí William Lane Craig, ele diz assim no livro dele, ele fala, é bem possível que algumas vezes nossas orações não sejam respondidas, não por causa de alguma falta nossa, mas simplesmente porque Deus sabe melhor do que nós o que deve ser feito. E aqui a gente vai entrar, então, talvez num sexto motivo, que é a sabedoria e a soberania de Deus. Né? Por mais que a gente esteja, você fala, não, mas eu estou orando tudo certinho, está tudo certinho e ainda assim não está respondendo. Aí a gente vai entrar aqui, então, nesse motivo, né? Ele falando, talvez não seja realmente por alguma falta nossa, mas isso vem a soberania de Deus, vem a sabedoria de Deus e a vontade de Deus, né? A nossa perspectiva e a nossa sabedoria são limitadas, mas as de Deus são consideradas do ponto de vista de sua onisciência, né? Aquela questão todo mundo fala, né? E daqui a pouco a gente vai descobrir também é a questão do filho, né? Quando o filho pede às vezes muitas coisas para o pai, mas o pai, tendo mais conhecimento, tendo mais sabedoria, mais experiência, ele sabe que aquilo que o filho está pedindo naquele momento, se o pai der, vai ser ruim para ele. Então o pai diz não e às vezes não dá isso para o filho, porque o pai sabe o que é melhor para o filho, né? E imagina Deus, então, a gente se colocando diante de Deus, que ele, como diz aqui, ele é onisciente, ele sabe de todas as coisas, né? E às vezes a gente pede algo que para a gente, com a nossa visão limitada, parece algo bom. E você fala, não, mas isso é bom, isso é, né, tá tudo certo, isso é legal. Só que Deus sabe que se Ele der aquilo para a gente, aquilo pode nos prejudicar. Então aqui entra a vontade, a soberania, a sabedoria de Deus em não nos dar aquilo que a gente está pedindo, não porque tem algo errado com a gente, mas porque Ele sabe que aquilo não vai ser bom para a gente e que o melhor para a gente é que Ele não responda a nossa oração. Né? E talvez a gente fazendo uma análise na nossa vida, a gente vai perceber que nossa, graças a Deus, Deus não respondeu aquela oração, né? Eu tenho certeza que, às vezes, olhando para trás, a gente vai ver que, às vezes, a gente orou por algumas coisas em certos momentos, e se Deus tivesse nos respondido, aquilo teria causado algo muito ruim para a gente, né? E a gente olhando para trás, a gente agradece a Deus, falando, nossa, graças a Deus, ele não, ele não nos deu aquilo que a gente pediu, né? E a gente aprende esse tipo de oração com o próprio Jesus, né? Como a gente diz, quando ele está ali para ir para a cruz, ele ora e fala, se possível, passe de mim esse cálice, contudo, seja feita a tua vontade, não a minha, né? Reconhecendo que a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável, por mais que ela vá contra aquilo que a gente deseja, né? Então, na oração do Pai Nosso também que eles nos ensinam, ele diz, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, né? Ele mostrando como a gente deveria orar, sempre orando para que a vontade de Deus fosse feita e não a nossa, né? E esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Isso que é 1 João 5,14, né? Então, aqui mais uma coisa João está colocando. Então, se a gente pedir com fé, Ele vai responder. E outra coisa que ele coloca, se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Então, aqui a gente está vendo mais um motivo, né? Se a gente pedir de acordo com a vontade de Deus, ele vai nos ouvir. Aí vem a grande questão, mas como eu vou saber qual é a vontade de Deus? Né? Lembra do que a gente está falando, de relacionamento. Né? Como o relacionamento, a gente vai se aprofundando e quanto mais intimidade a gente tem no relacionamento, mais a gente vai conhecer a vontade do outro. E o mais interessante também é que a nossa vontade também, conforme esse relacionamento se aprofunda, ela vai se amoldando à vontade do outro, né? Um exemplo besta, talvez para exemplificar, que aconteceu, né, no nosso casamento, eu e a Kate, é a questão da fruta, manga, né? Eu gostava muito de manga e eu sempre comprava manga e comia manga e ela não gostava, né? E eu sempre, não, come um pedacinho, come um pedacinho. E ela foi, né? E esse relacionamento foi crescendo e a gente, nessa caminhada, hoje ela gosta talvez mais de manga do que eu, né? Mas o que é isso? Tentando exemplificar, é que conforme a gente caminha junto, esse relacionamento vai junto, as nossas vontades vão se tornando uma, né? E o nosso sonho vai se tornando um, e cada vez mais vai se amoldando um ao outro, né? E também foi assim, questão de comida coreana, né? Eu nunca tinha comido comida coreana, né? Mas através do casamento, desse relacionamento, a gente vai se acostumando e vai gostando, e nossa vontade vai se tornando uma só, né? E Jesus diz que o relacionamento dele, ele falando, eu e o Pai somos um. Então essa é a intimidade, é ser uma vontade só. E aí não, a gente não vai mais se preocupar se eu estou pedindo a minha vontade, porque a minha vontade vai ser a vontade de Deus, né? Porque esse relacionamento, essa intimidade vai ser tão grande, vai ser tão profunda,
que a minha vontade não vai ser mais a minha, mas vai ser a vontade de Deus. Então, por isso que a gente fala que a oração é um relacionamento, e por isso que alguém falar que é cristão e falar que não ora, não tem como, porque não existe relacionamento sem essa conversa, né? E a chave desse relacionamento com Deus é a oração, que é o jeito de conversar com Deus e ouvir a vontade dele e fazer aquilo que ele deseja, né? Então, talvez o motivo das nossas orações não serem respondidas não estão ligados, né, aos 5 motivos que a gente viu, mas simplesmente porque não é da vontade de Deus. E pedir segundo a vontade de Deus é uma expressão de humildade, né? Porque a gente sabe que ele sabe mais do que a gente e a vontade dele é melhor do que a nossa, então nos mostra humildade e submissão, de nos colocarmos diante da vontade dele, mesmo que aquilo não seja na nossa vontade, né? Reconhecer que ele sabe melhor do que nós e que nós queremos sua vontade mais do que nós queremos que nossos pedidos sejam respondidos, né? Mas aí você pode dizer, né? Ao invés de motivar a orar, então agora eu estou até com medo de orar, né? Acho que agora, olhando para esses 6 motivos, em vez de você falar assim, não, agora vamos orar, agora eu foi com medo de orar, né? Mas a gente tem uma esperança, né? E aí eu gostaria de compartilhar a nossa esperança, que foi aquilo que a gente compartilhou no começo, falando sobre Jesus, né? Que nós temos esperança por causa de Cristo, e a nossa fé está baseada em Cristo, não em mim, não no que eu faço, não no que eu sou, não no jeitinho que eu oro, né? Mas nossa esperança está em Cristo, né? Como a gente orou através como a gente cantou, né, no começo, pela cruz ele nos chamou, né? E por causa da cruz nós temos esperança, né? E isso que diz Hebreus 4, de 13 a 15. Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Então, o que ele está falando aqui? Que por causa dessa esperança, por causa de Cristo, nós podemos nos achegar, então, confiadamente junto ao trono da graça. Né? Então, quando a gente pensa sobre tudo isso, pensa sobre esses 6 motivos, a gente conclui que é somente pela graça de Deus que qualquer uma de nossas orações é respondida, né? E olhando para trás, talvez você fale, nossa, mas eu orei e não tinha olhado aqueles 5 pontos, não tinha olhado nada disso, e mesmo assim Deus respondeu a nossa oração. Né? E a gente vê que é pela graça de Deus, é por causa de Jesus que ele ouve as nossas orações, porque se a gente fosse realmente, se Deus fosse responder somente as orações de pessoas perfeitas e sem pecado, né? Somente as orações de Jesus seriam atendidas, né? De mais ninguém. Mas é por causa da obra de Cristo que a gente pode orar e ter essa fé e ter essa certeza de que a oração será respondida, não porque eu orei bem, ou porque eu mereço, ou porque eu cumpri uma regra, não, mas por causa de Cristo, né? Por causa desse sumo sacerdote que nós temos no céu, que é Cristo, a gente pode chegar confiadamente ao trono da graça, né? E uma coisa que talvez você não saiba muito bem o que é sumo sacerdote, um livro para ler, para você entender um pouco mais, é Levítico, né? Que é um livro do Antigo Testamento. Levítico, ele fala sobre todos os rituais que eram necessários fazer antes de Cristo para que a oração fosse respondida e para que o sumo sacerdote pudesse entrar uma vez por ano no tabernáculo e colocar todos os pecados do povo diante de Deus. Né? Então era uma vez por ano, tinha todo um ritual. Se você fizesse um pecado X, você tinha que fazer o sacrifício X, tinha todo um processo, tinha todo algo que realmente levava muito tempo. E se hoje talvez a gente não tenha muita paciência nem de ler o livro de Levítico, imagina fazer tudo aquilo, né, para que a gente pudesse simplesmente receber o perdão do pecado e que a nossa oração fosse atendida, né? Então a gente tem esse grande privilégio hoje de poder chegar confiadamente diante de Deus sem nenhum meio, né? A gente pode chegar, como ele diz, né, entra no seu quarto, tranca a porta e ora seu pai em secreto que ele vai ouvir. E a gente, às vezes, não leva muito a sério esse privilégio que a gente tem, né? De poder orar onde a gente está, do jeito que a gente está, e nos esquecendo de todo o ritual que era, né? De ter que pagar, de ter que fazer o sacrifício, de ter que matar um animal, de ter que esperar uma vez por ano para que o sumo sacerdote pudesse entrar na presença de Deus e orar, então, para que o pecado fosse perdoado do povo. Então, a gente lê Levítico, a gente agradece muito a Deus e agradece muito por causa de Cristo, porque
por causa do sacrifício dele, a gente pode hoje chegar e entrar diretamente ao trono da graça de Deus por causa do sacrifício dele, né? Não é por causa de nós, não é por causa do nosso sacrifício, mas por causa de Cristo. E por isso a gente pode agradecer e usar essa ferramenta tão poderosa que a gente tem, que é a oração, né? Porque às vezes a gente negligencia muito a oração. A gente fala, ah, não, mas eu vou orar porque tem que orar, né? Senão eu nem ia orar, porque a gente de fato não crê que a oração ela tem poder, né? E ela pode mudar as coisas, né? Ela pode mudar primeiro o nosso coração e mudar primeiro, como a gente falou, a nossa vontade de acordo com a vontade de Deus, né? Para ter esse relacionamento com Deus, né? E por último, além de Cristo, além de Jesus, além disso, ele ainda envia o intercessor, né? Que diz em Romanos 8, 26 a 28, também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós, sobremaneira, com gemidos inexprimíveis, e aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Então, além de ter essa confiança de que nós podemos nos chegar através de Cristo, nós temos ainda um intercessor, que é o Espírito Santo, que intercede por nós. E esse com gemidos inexprimíveis é como se fosse uma tradução daquilo que a gente pede, talvez de forma errada, mas do jeito que a gente sabe pedir, o Espírito Santo meio que traduz isso diante de Deus, e falando, não, o que ele precisa é isso, né? E o que ele está pedindo é isso. E por isso a gente tem a oração respondida, né? E se Paulo, que escreveu Romanos, diz que não sabemos orar como convém, imagina nós, né? Se Paulo não sabia orar, imagina a gente, né? Então, de fato, a gente não sabe orar, mas por causa do Espírito Santo que intercede por nós diante de Deus, as nossas orações são respondidas e as nossas orações são atendidas, porque nós temos esse intercessor, né? E se tendo conhecimento, então, desse sumo sacerdote que é Cristo, e tendo esse entendimento de que temos um intercessor, que é o Espírito Santo, e se isso não nos motivar a orar, então eu não sei o que vai, né? Como eu disse, talvez os 6 itens lá vai fazer com que a gente fique desmotivado a orar, porque fala, ah, então nenhuma oração minha vai ser respondida. Mas, tendo o sumo sacerdote, esse intercessor, isso deve ser uma motivação para que a gente possa orar com confiança, de que a gente vai ser respondido a nossa oração, não por causa de nós, mas porque a gente tem Cristo e a gente tem o Espírito Santo que intercede por nós. Então, isso deve ser esse gás, esse motor que nos motiva a orar, né? Podemos não saber pelo que orar, mas o Espírito Santo toma as nossas orações e as traduz em conformidade, como diz aqui, segundo a vontade de Deus, diante do trono da graça, né? Com tal intercessor divino, podemos orar então com essa confiança, né, de que nossas orações vão ser respondidas mesmo dentro da nossa perspectiva limitada, como a gente falou, mesmo tendo nossas limitações, mesmo talvez não sabendo orar como convém, a gente pode orar com confiança, confiando que o Espírito Santo tem intercedido de acordo com a vontade de Deus. E aí, então, e agora, né? Se você não está satisfeito com a sua vida de oração, então pode ser um tempo, então, para a gente refletir, né? E eu digo a gente porque para mim também essa palavra foi muito forte, porque eu também vi várias coisas, eu anotei várias coisas de que eu preciso mudar, né? Então, talvez seja esse tempo, então, agora de fazer uma lista, talvez desses obstáculos, falar, não, a minha fraqueza está sendo mais a questão da sinceridade ou da perseverança, eu não tenho perseverado na oração, eu tenho orado uma vez por um motivo e se Deus não respondeu, então eu já, né, não oro nunca mais. Então, fazer essa listinha, anotar isso e falar onde eu preciso melhorar mais, né? E qual talvez seja um pecado não confessado, ou talvez seja uma área da nossa vida que a gente ainda não abriu o coração para Deus. A gente fala, ah, não, essa área aqui, deixa que eu tomo conta, deixa que essa área aqui eu sei me virar muito bem, né? E talvez essa área precisa ser aberta, né? E colocado diante de Deus e falar, Deus, toma conta também de tudo na minha vida, dessa área também, né? Então, talvez seja isso um lugar que Jesus ainda não tomou conta, você não entregou ao senhorio de Cristo, ou talvez com egoísmo a gente tem orado só para nós, né? Ah, você vai perceber, ah, então eu tenho orado só por coisas para mim, só para usufruir, né, para o meu bem, não é nunca para o reino, não é nunca para abençoar também outra pessoa, mas a oração tem sido só para mim, ou será que a gente tem realmente buscado a glória de Deus, como a gente viu? Você realmente crê que Deus responde às suas orações? Então talvez seja a questão da falta de fé, que a gente não tem crido que as nossas orações são respondidos porque a gente não tem orado com fé, né? Ou você tem se tornado também tão acostumado à falta de resposta que já perdeu a expectativa de responder. Então, ah, não, Deus nunca respondeu minhas orações, então eu oro só por clichê, digamos assim, né? Porque o crente tem que orar, então eu vou orar só para cumprir a regra, né? Porque a gente já não acredita mais, já não tem mais expectativa de que Deus pode responder, né?
Ou você tem orado e não tem de fato, a gente não tem de fato se preocupado se ele vai responder ou não, se aquela resposta vai fazer diferença ou não, né? Ah, não, eu oro, mas nem espero a resposta porque não vai fazer diferença, né? Então a gente está orando sem sinceridade, né? Se a gente for a Deus com esse desejo ardente e intenso de obter resposta, a gente pode ter a certeza, como a gente viu, né? Chegue confiadamente, chegue com intrepidez, pode chegar como se orar, como se você já tivesse recebido, né? A gente precisa ter essa perseverança, essa fé, e se a gente já chegar assim, então Deus vai responder as nossas orações, né? E, em resumo, então, você ora porque isso é o que se espera de cristãos ou você fala sério com Deus, né? Que a gente possa pensar nisso durante essa semana, rever, lendo também a Bíblia durante os nossos devocionais, que a gente possa prestar atenção como os discípulos oravam, como Jesus orava, e isso vai nos ajudar bastante a refletir sobre as nossas orações, né? Ver as cartas de Paulo são cheias de orações, então a gente, quando lê, prestar atenção, nossa, isso é uma oração, então como ele está orando, né? Para a gente poder aprender, poder ver, não, como ele orava, né? Para a gente ter esse modelo, a gente tem grandes modelos na história, na Bíblia, de pessoas que oraram, né? Então vamos olhar com essa perspectiva, então, né? Como será que eu tenho orado? Será que eu tenho orado da maneira correta, da maneira certa? Então é isso, né? Que a gente não possa orar simplesmente porque, cristão, então tenho que orar, então eu vou orar. Não, mas para que a gente possa falar sério com Deus, que a gente possa pensar nesse relacionamento. A oração é esse meio de nos relacionarmos com Deus e de podermos nos aproximar dele, conhecê-lo melhor e sermos conhecidos por ele, como a gente viu naquela definição, né? Então, é isso que eu gostaria de compartilhar com os irmãos e gostaria de encerrar, então, orando com os irmãos. Pai, nós te agradecemos, ó Deus, pela tua palavra, te agradecemos por esse privilégio que temos, por esse grande presente que o Senhor nos deu através de Cristo, de podermos nos achegar confiadamente diante do Senhor em oração. Porque se não fosse por Cristo, se não fosse pela tua graça, se não fosse pelo teu amor para conosco, nós jamais seríamos capazes de nos achegar diante do Senhor. Porque o Senhor é santo, Pai, e nós só podemos nos achegar porque temos, através da cruz, o Senhor nos chamou, o Senhor demonstrou o seu amor para conosco. E que a gente não venha negligenciar, ó Deus, essa arma tão poderosa, essa ferramenta tão poderosa que temos em nossas mãos, esse livre acesso que temos ao Senhor através da oração, que a gente não negligencie isso, mas que a gente use isso para a honra e glória do teu nome. Que cada dia mais, através da oração, nosso relacionamento contigo possa se aprofundar, que a nossa vontade possa ser transformada e moldada de acordo com a tua vontade, que o teu reino possa vir, ó Deus, que a tua vontade possa ser feita, independente, ó Deus, se a tua vontade está de acordo com a nossa ou não, porque a nossa oração é que a tua vontade seja feita acima dos nossos pedidos, acima dos nossos desejos, Pai, que o Senhor tenha misericórdia de nós, que o Senhor nos ajude a perseverar nas nossas orações, orando sempre com fé, com a certeza de que o Senhor vai nos responder, não por causa de nós, mas como nós vimos, por causa de Cristo. E que nossas orações possam sempre, ó Deus, ser livres, ó Deus, e possa ser de coração, possa ser uma oração sincera, com perseverança, com fé, ó Deus, que possamos sempre confessar os nossos pecados, que a gente não guarde, ó Deus, nos nossos corações ou algum pecado, porque isso pode impedir que a nossa oração seja respondida, mas que a gente possa confessar, ó Deus, e abrir todas as áreas das nossas vidas, confessando todos os nossos pecados diante do Senhor, para que as nossas orações sejam respondidas, Pai, que a gente possa ter uma semana abençoada, guardada e protegida pelo Senhor, e que possamos, ó Deus, orar com sinceridade e que possamos colocar a oração, ó Deus, na nossa agenda diária, que a gente possa te buscar diariamente, ó Deus, em oração, em leitura da tua palavra, porque através da tua palavra nós também conhecemos a tua vontade, ó Deus, e assim a tua palavra molda as nossas vidas e molda consequentemente as nossas orações. Que o Senhor possa estar conosco, nos abençoando, guardando cada um, ó Deus, cuidando do Emerson também, que está em reunião lá em Londrina, que o Senhor abençoe, ó Deus, esse tempo dele lá, da família lá, a volta dele também, que o Senhor possa cuidar, ó Deus, e continuar abençoando a vida dele, o ministério dele, que o Senhor continue abençoando a IEM, ó Deus, fortalecendo cada irmão em cada dificuldade que temos compartilhado, que temos vivido, que o Senhor possa, ó Deus, fazer com que essa igreja possa crescer para a honra e glória do teu nome. É em nome de Jesus que nós oramos.